Olá pessoal, beleza? Como vocês estão? Estamos aqui para mais uma aula de Direito Administrativo, matéria essa já para a terceira VA, tá? Aula 10 do plano de ensino, total de mais 4 aulas, finalizarmos o semestre. Então, essa aula está sendo dada para a turma de nono período, especificamente para a turma nono N03 da Faculdade Evangélica de Rubiataba, por mim, professor Glaucio Batista da Silveira, especialista. Essa identificação foi exigida aí, pessoal, em razão da possível comprovação para o Ministério da Educação dessas aulas aí, para a gente identificar. Mas vamos lá, estamos na aula 10, né, intervenção do Estado no domínio econômico. A última aula nossa foi intervenção do Estado, né, na propriedade privada. Então, vamos dar sequência, aula bem curta, 2 módulozinhos, material dá 20 páginas com os quadros sinóticos. Então, vamos falar aqui rapidamente, né? E aí, começando a aula, serviço público versus atividade econômica, né? A gente sabe que desde a Constituição Federal de 88, né, foi definida uma clara divisão de atuação do campo do Estado, né, definida entre o serviço público, está lá nos artigos 175 e 176, né, e o conjunto de tarefas atribuídas aos particulares, né, que diz respeito ao domínio das atividades econômicas, artigos 170 a 174. Serviço público a gente já falou de definição do que é. É toda atividade material, ampliativa, definitiva pela lei ou pela Constituição, que visa o quê? Que visa no oferecimento de utilidades e comodidades ensejadoras de benefícios particularizados a cada usuário, né? Sendo prestada pelo Estado ou por aqueles delegados. Então, esse é o conceito de serviço público, tá? E com relação à atividade econômica, onde que entra? Como foi falado, né? Tá lá nos artigos 170 a 174 da Constituição Federal, né? E considera-se o que? Domínio econômico, conjunto de atividades constitucionalmente reservadas à iniciativa privada, tá? Então, conjunto de atividades constitucionalmente reservadas à iniciativa privada. Isso é o domínio econômico. E ordem econômica? Ordem econômica é o complexo de princípios e normas jurídicas que disciplinam as atividades econômicas, tá? Ainda voltando sobre o serviço público, antes de prosseguir, 2 destaques, tá? A escolha da tarefa que será transformada em serviço público depende sempre exclusivamente de quê? De uma decisão política do constituinte ou do legislador, bastando para isso, né, submeter a atividade selecionada ao regime jurídico administrativo. Segundo destaque, na medida em que o ordenamento jurídico define uma tarefa como serviço público, retirando-a do domínio econômico, seu exercício passa a ser vedado à livre iniciativa dos particulares, tá? Exceto se o próprio Estado delegar a prestação pelos instrumentos da concessão, permissão e autorização do serviço público. Então, esse paralelo entre serviço público e atividade estritamente econômica é para diferenciar aquilo que é prestado pelo Estado e aquilo que deverá ser prestado pelo particular. Lembrando que o serviço público ele pode ser delegado, né, concedido ou permissionado à prestação pelo particular. Então, feito esse paralelo, é possível, né, verificar quais atividades pertencem ao setor econômico são definidas por exclusão, tá? Pois considera as atividades econômicas aquelas tarefas que não foram atribuídas pelo ordenamento jurídico ao Estado. Beleza? Vamos dar sequência.
Princípios da ordem econômica. Os princípios da ordem econômica estão lá no artigo 170 da Constituição. Vamos ler? A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e da livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 1. Soberania nacional. 2. Propriedade privada. 3. Função social da propriedade. 4. Livre concorrência. 5. Defesa do consumidor. 6. Defesa do meio ambiente. 7. Redução das desigualdades regionais e sociais. 8. Busca do pleno emprego. 9. Tratamento favorecido às empresas de pequeno porte constituídas sobre as leis brasileiras, né, que tenham sede e administração no país. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos expressos, casos previstos em lei, né? E cabe destaque aqui que a súmula vinculante número 49, né, do STF ofende o princípio da livre concorrência, lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. Beleza? Tranquilo? Então, parágrafo 1 do artigo 170 assegura, né, o livre exercício de qualquer atividade econômica independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. O próximo tema diz respeito à natureza tripartite das atividades econômicas, né, que, né, estão no tripé. Quais são eles? A produção, a comercialização e a prestação de serviços, tá? Então, as atividades que integram o domínio econômico se subdividem em três: a produção, a comercialização e a prestação de serviços. Está lá no artigo 173, parágrafo 1º da Constituição Federal. Qual que é o regime jurídico da atividade econômica? A atividade econômica ela é regida por princípios e normas de direito privado, né, que se relaciona com o direito civil e direito empresarial. Então, que visa, a gente fala em ordem econômica, a gente busca sempre o quê? Diferenciar, né, evitar vantagens competitivas indevidas entre, né, os integrantes das empresas estatais, da administração indireta, né, com os integrantes, né, com aqueles que exploram as atividades econômicas, os particulares que exploram as atividades econômicas. Então, ainda no artigo 173, parágrafo 1º, a lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou prestação de serviços, dispondo sobre, inciso 2, a sujeição do regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos, obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Isso é para evitar a vantagem, né, da empresa pública, da sociedade de economia mista que explora, né, a atividade econômica. E nós temos exemplo básico, Caixa Econômica e Banco do Brasil. Temos os bancos privados, né, eles não têm, né, eles não têm privilégios, né, quando a gente está falando dessa exploração dessa atividade econômica. Beleza? Tranquilo? Então, o Estado deve competir em condições de igualdade, né, com os demais agentes do mercado, não podendo gozar de privilégios fiscais não extensivos a empresas privadas. Está lá no artigo 173 da Constituição Federal. Quais são as funções do Estado na ordem econômica? Está no artigo 174, tá? Em termos gerais, a Constituição Federal, nesse artigo, ela preceitua como agente normativo e regulador da atividade econômica, né, como função do Estado, agente normativo e regulador da atividade econômica, tendo as seguintes funções: fiscalizar, incentivar e planejar. Fiscalizar, incentivar e planejar. Atividade estatal, né, de planejamento da economia, cria diretrizes
obrigatórias para o setor público, né? Porém, o planejamento estatal ele é meramente indicativo para o setor privado, ele não vincula, né, ao setor privado. Beleza? Então vamos passar para o próximo tópico. O próximo tópico diz respeito às atividades estatais interventivas no domínio econômico. São 3 espécies de atividades estatais interventivas. Letra A, exploração direta da atividade econômica. Poder de polícia, né, que diz respeito à fiscalização de agentes econômicos. E 3, o fomento a setores econômicos. Vamos analisar os 3. Sobre a exploração direta da atividade econômica pelo Estado, é a primeira espécie de atuação interventiva do Estado, né, no domínio econômico. Está lá no artigo 173, né? Essa atividade explorada pelo Estado somente é permitida nos casos de imperativo da segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Né? Nota-se que esse exercício direto da atividade econômica pelo Estado foi constitucionalmente reservado a hipóteses excepcionais, tá? Porque tende a colocar em risco a competitividade no mercado específico objeto de tal intervenção. E aí cabe um tópico, né, sobre a personificação e exercício direto. Como em regra as atividades são exploradas pelo regime privado, é impossível, né, as entidades federativas, que são pessoas jurídicas de direito público, atuar pessoalmente nesse setor. Isso é fato, né? Então, o ordenamento jurídico exige, né, que as entidades federativas criem empresas estatais de direito privado especializadas na exploração direta dessa atividade econômica. E aí são 2 empresas estatais capacitadas para exploração, são as empresas públicas e as sociedades de economia mista. E eu dei o exemplo agora, empresa pública Caixa, né, Sociedade de Economia Mista, Banco do Brasil, Petrobras, Sociedade de Economia Mista Federal, tá? Embora estejam submetidas a deveres tipicamente públicos, né, de fazer licitação, realizar concurso, relação pessoal, controle pelos tribunais de contas, sujeição ao teto, as empresas estatais exploradoras das atividades econômicas se sujeitam ao regime jurídico privado quanto a direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas, tributárias, né, conforme o artigo 173, parágrafo 1º, né, da Constituição Federal. Empresas estatais exploradoras de atividade econômica não gozam tão pouco de imunidade tributária, também está lá no parágrafo 2º. Segunda modalidade de intervenção, polícia da economia, né? Está lá relacionada à limitação, à fiscalização e à sanção sobre os agentes econômicos de mercado específico. Trata-se, né, do que? Do exercício do poder de polícia, tá? Entidades encarregadas da execução da polícia econômica no Brasil são o que? O Banco Central e o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Falar um pouquinho sobre eles, para a gente encerrar esse módulo. Banco Central do Brasil, BACEN, autarquia federal criada para execução de orientações do Conselho Monetário Nacional, né, garantir o poder de compra da moeda nacional. Tem pelos objetivos, são 4. Primeiro, vamos lá, zelar pela adequada liquidez da economia, manter as reservas internacionais em níveis adequados, estimular a formação de poupança, zelar pela estabilidade e promover o permanente aperfeiçoamento do sistema financeiro. Beleza? Esses são os 4 objetivos do BACEN. Lá na Lei 4595 de 64, tá o que? Que compete privativamente ao BACEN. Não vou ler aqui para poder ficar desgastante. Beleza? Dúvidas? Já o CAD, né? De acordo com o artigo 4 da Lei 12.529 de 2011, é uma entidade judicante com jurisdição em todo o território nacional, constituída sobre a forma de autarquia federal também, que visa prevenir e reprimir infrações à ordem econômica, visa prevenir
infrações à ordem econômica. A gente vai fechar esse módulo e voltar com o próximo tópico que diz respeito a tributos interventivos, né? As CIDs, beleza? Até agora.